Bom, meu amigo, foi-nos revelado no início do quarto episódio que um aluno da academia pode atingir um limite de no máximo 12.000 pontos. Sendo assim, os alunos que atingirem pelo menos 7.200 pontos poderão ir para a classe superior e ficar mais perto da magia Vender e, consequentemente, poderá subir a torre. E como já era de se esperar, todos passaram, menos o Will. Mas foi dito que existe uma lenda na academia de que tem um observador de cada tipo, sendo eles raio, fogo, vento e gelo. Esses observadores estarão no meio de um grande festival que acontece 2 em 2 anos na academia e os alunos disputam em forma de torneio, e caso algum observador escolha um dos alunos, mesmo não tendo passado dos 7.200 pontos, o escolhido poderá subir a torre imediatamente, sem ter que passar pelo superior. O Will, além de trabalhar de manhã entregando jornais, de tarde estudando na academia, de noite ele trabalha em uma taverna, servindo comida e bebida para os anões, que são super gente boa e adoram o Will. Mas Julius, um dos únicos que passou com mais de 10.000 pontos no teste, apareceu na taverna para zombar de Will e dos anões por eles não usarem magia em um mundo onde magia é o soberano. Os amigos de Julius zombaram dos feijões dos anões e foram para cima do Will quando ele os defendeu. Assim, em um único golpe, Will nocauteou os dois e Julius ficou bravo e desafiou ele a participar do grande festival para humilhar ele na frente de todos. Will aceita o convite e assim se encerra o episódio 4. O episódio 5 começa já sendo aberto o grande festival de magia e os observadores espalhados na plateia, em busca de recrutar os alunos mais promissores e com uma corrida de alguns alunos em dragões. Enquanto isso, Colette estava indo em busca de alguém para complementar em sua equipe. Assim foi em busca de Sion, e ele achou que era somente os dois. Chegando no vestiário, vê o Will e pergunta a Colette o que ele está fazendo lá, então ela responde que disse nossa equipe, não somente a equipe dela. Para participar da corrida até a coroa, era necessário ter uma soma de 21.000 créditos entre os membros, e isso só seria possível com Sion na equipe. E Sion questiona Will do porquê está participando de um evento de nível superior e logo passa o Julius, o motivo pelo qual Will se inscreveu no evento. Então Sion fica revoltado porque o Will nem sequer responde sua pergunta e muito menos olha no olho dele. A corrida então começa e, surpreendendo o professor Walkner, Will aparece na corrida e então foi dada a largada. Quando andam um pouco, todas as equipes enfrentam uma horda de golems e Will pede a Colette que faça uma manopla mágica para ele poder atacar sem ser eliminado do evento. Assim, Will e sua equipe são os primeiros a passar desse desafio e Sion lembra de quando Will salvou sua vida na masmorra. Entrando na próxima zona do evento, são disparados munições de pedregulhos na equipe e Colette cria espadas de pedra para o Will jogar nos lançadores, quebrando eles e podendo avançar mais. Alguns observadores já perceberam seu talento e se surpreenderam. O professor Edward explica que esses são movimentos de quem treina muito em masmorras, sabendo detectar armadilhas rapidamente e tendo soluções para elas. Na área final, a equipe de Will é a primeira a chegar lá e Will percebe círculos de magia e fazem com que eles sejam anulados. Will toma um golpe surpresa de Julius, mas Sion se revolta e começa a falar umas palavras para uma magia super poderosa. Colette ajuda Will fazendo uma barreira de defesa, então Sion chama Will para o combate, mas Julius impede e ataca primeiro. E o episódio acaba com Sion desafiando Will para uma batalha. O sexto episódio começa com o final do quinto e depois lembranças de Sion e Will quando crianças, onde Will sempre ignorava Sion, nunca nem sequer olhava nos seus olhos e simplesmente Will não fazia questão alguma de Sion. E depois volta pra cena onde Sion começa atacando Will e ele procura esfriar a cabeça de Sion, mas não adianta. Depois de mais lembranças de criança, Sion invoca o Guardião das Chamas Ardente, um falcão de fogo, e começa a atacar Will. Sion então começa a desabafar para Will, dizendo que ele tem raiva de ver que Will nunca desistiu mesmo não tendo talento e que também Will nunca olha para Sion de forma alguma. Sion disse que só ia reconhecer Will caso ele aceite o desafio de Sion. Sendo assim, é aceito e o tem que se defender desse guardião e dos ataques de Sion ao mesmo tempo. Sendo assim, o Will vai analisando a batalha, só desviando dos ataques, procurando uma abertura. Quando ele encontra a abertura
cortar o núcleo do Guardião e vai pra cima de Sion. Então Colette impede o ataque para continuar a corrida e ela briga com Sion, então Will a agradece por ter ajudado ele. Assim ela fica tímida, porque, né, todos já entendemos que a Colette gosta do Will, porra. Não contente com tudo isso, Julius chega até o local da coroa e o Will chega logo atrás para impedir e então desafia Julius para o combate e o episódio se encerra. Dois caras. O 7º episódio começa mostrando Elfaria, amiga de infância de Will, que de cima da torre vigia tudo. Bom, e por ela ser uma magia Vender, ela precisa de uma secretária. Nesse caso, é a Sarissa. Então, quando a secretária aparece para falar com ela, Elfaria estava dormindo. Então Sarissa deu um tapa nela para acordar e diz que Elfaria deve pensar mais sobre seus status de magia Vender, pois está sempre dormindo ou assistindo o mundo lá embaixo. Dito isso, Elfaria pede para Sarissa ir logo ao assunto, então ela mostra os candidatos em questão que os observadores estão decidindo. E dentre eles está Julius, como futuro sucessor de Elfaria. Ela diz que se tudo for verdade, ela talvez possa considerar ser mesmo o sucessor dela. Logo após essa conversa, a cena de luta entre Will e Julius começa. Julius começa lançando uma cortina de fumaça para distrair Will enquanto sua equipe o cerca. Mas o Will é mais esperto e se concentra para escutar os passos vindos da cortina e ainda assim consegue ver os ataques que lançam nele. Então Will vai seguindo pelos passos e pelos ataques e quando Will acha que encontrou o Julius, vai lançar um ataque por cima da cortina, mas Will toma um ataque surpresa do nada e as cortinas de fumaça se abaixam e é revelado que ninguém se mexeu e os clones de Julius foram descobertos. Ou seja, todo barulho que ele estava ouvindo foram os clones dele se mexendo, justamente porque Julius sabia que conseguiria enganar o Will desse jeito. E basicamente esses clones que o Julius fez foi uma magia criada por Elfaria e quando o Julius fala que essa magia nem é grande coisa, Will se revolta e vai pra cima dele. Mas Julius cria uma barreira e prende o Will lá, lançando um feitiço super poderoso em cima da barreira, acertando o Will e indo se gabar aos observadores. Mas o Will consegue se safar do ataque e atacar os aliados de Julius, derrotando-os. E revela que Julius não consegue controlar esse ataque por muito tempo e os clones assim, eles se quebraram e volta a cena que Elfaria diz que na verdade ela não quer um sucessor, mas quer uma espada solitária ao seu lado. Então depois de Will revelar que por ser amigo da Elfaria desde criança, ele viu todas as magias que ela podia fazer e sabia como se safar de cada uma, já que quando criança, Will foi atacado por um monte de clones da Elfaria criança e isso fez ele conseguir se safar melhor desses ataques. Depois de toda essa historinha de infância e amizade, retorna a cena de Will derrotando o Julius. Mas para surpresa de todos, quem ganhou a corrida da coroa foi o Wignall, um dos três, juntamente a Julius, que ficou acima dos 10.000 pontos, alegando que enquanto os dois lutavam, ele estava indo pegar a coroa. A cena volta para Elfaria perguntando para Sarissa se existia alguma magia de apagar passado ou memória. E Sarissa diz que talvez, mas as magias proibidas e que não deixaria ela usar. Então Elfaria diz que é porque ela não atacou Will quando criança, e sim porque queria ter ele só pra ela para brincarem juntos. E que agora isso foi exposto para todo o corpo estudantil. Sion então diz ao Will que ele vai ser o maior desafio que o Will algum dia poderá enfrentar. E Colette vai correndo até o Will, orgulhosa dele ter derrotado o Julius, e o Will fica feliz. Bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá uma passadinha no canal que tem mais vídeos aí. Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Um abraço, fui, tchau, tchau.